Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia 25 de julho, dia do escritor, e eu resolvi fazer esse vídeo para conversar um pouco sobre os desafios de ser escritor independente no Brasil. E como eu resolvi fazer isso? Eu selecionei algumas perguntas que nós, escritores independentes, ouvimos com frequência e que mostram um pouquinho de alguns preconceitos e desafios que a gente enfrenta no dia a dia de publicar os nossos livros de forma independente. Eu acho que a primeira pergunta que a gente mais escuta, mais recebe e as pessoas mais fazem pra gente é: por qual editora você é publicado? E essa pergunta mostra muito um preconceito de achar que você só é um escritor se você for publicado por uma editora, principalmente editoras grandes. Se por acaso você publica independente por meio da Amazon, por meio do Wattpad ou qualquer outro canal, você não é um autor completo ou um autor bem-sucedido, porque você não publica por uma editora. Então, a gente geralmente recebe muito essa pergunta, e quando a gente responde que a gente é publicado independente, geralmente as pessoas perdem o interesse ou já ficam menos maravilhadas quando a gente fala, quando nós falamos que somos autores. A segunda pergunta, que é muito relacionada com a editora, é: você se sustenta como escritor? E isso é outra pergunta que traz um pouco de preconceito no fato de, se a gente não está vendendo muito, se não estamos lá na lista dos best-sellers ou pagando nossas contas apenas com o nosso ofício de escritor, nós não somos também autores de verdade, escritores de verdade. O que é um preconceito e uma interpretação, uma falha de interpretação sobre o mundo editorial muito grande, porque mesmo os autores mais conhecidos, bem pagos, quer dizer, exceto os super bem pagos best-sellers continuamente, pelo menos no Brasil, do que eu conheço de outros autores com editoras, com relevância e exposição, é muito difícil você apenas trabalhar e ganhar como escritor. Muitos deles dão palestras, aulas, eles escrevem para veículos de comunicação. Então, mesmo autores muito conhecidos com editoras ainda têm o desafio de se sustentar e não apenas como escritor. Então, logo quando o escritor independente recebe essa pergunta, parece que se a gente não se sustenta como escritor, apenas como escritor, nós não somos escritores, nós não somos autores. E eu acho que isso é muito importante deixar claro que até para os autores conhecidos há uma dificuldade muito grande de se manter pela e apenas pela escrita. A outra pergunta que eu recebia bastante quando eu comecei a escrever, mas ultimamente eu não tenho recebido tanto. Mas logo quando eu comecei a escrever meus primeiros livros, as pessoas perguntavam qual era o tamanho do meu livro. Assim, quão longo era o seu livro? E parecia que se o livro era muito curto, automaticamente isso diminuía as minhas habilidades como escritor. Porque na época que eu comecei a escrever, ser escritor era ser profícuo, era escrever muito e bastante e de forma extensa. E aí, hoje em dia, a gente percebe que não é esse caso e muitos escritores independentes começam sua carreira publicando contos para realmente sentir o que as pessoas acham da escrita deles. Então é outro preconceito muito comum para escritores independentes, achar que você só é autor se você publicar um romance, um livro extenso, alguma coisa longa. Eu acho que são essas três perguntas que eu queria compartilhar com vocês. Se você é autor independente, me conta um pouquinho se você já ouviu essas perguntas e o que você acha delas. E para todo mundo, e para os meus amigos autores também independentes, e para as pessoas que nos acompanham, entendam que ser autor e ser escritor é muito mais do que apenas ser publicado por uma editora. É muito mais do que apenas ganhar dinheiro com isso. Escrever é uma paixão e começa a partir do momento que nós sentimos vontade de contar nossas histórias.
Nós fazemos esforço e dedicamos nosso tempo, o nosso suor nesse ofício. Então eu queria desejar um feliz dia do escritor para todos os meus amigos, escritores, conhecidos, desconhecidos, iniciantes, com anos de carreira. E para quem é leitor, lembrem-se de apoiar os escritores independentes. Até a próxima!